Graça e paz para todos. Amém. Bom dia. Amém? Pode sentar por gentileza. Nesse momento estamos ao vivo. Graça e paz para você que está entrando do outro lado. Cumprimento com a graça, com o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos aqui 9h pouca da manhã. Nosso café da comunhão, retorno do nosso café da comunhão, porque o Salmo 133, no versículo 1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos, então todo mundo deveria estar aqui em comunhão, porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a vontade de Deus, temos comunhão. Por isso a gente começa mais cedo justamente para bater um papo, conversar, né? Isso é muito importante, chama-se comunhão. E é bíblico, Salmo 133, no versículo 1. Ó quão bom, inclusive o salmista fala, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, é uma mesa que é abençoada, que não você que está do outro lado não pode ver a mesinha, né? Mas foi um café muito abençoado, né? Esse bolo abençoado, e graças a Deus por isso que estamos aqui. Mas antes de nós vamos ministrar a penúltima aula do livro de Apocalipse, amém, querido? Amém. No domingo que vem, se Deus permitir, vai ser a última aula. Nós vamos pedir de oração aqui. É o Benício, não é isso? O Benício é filho da Carol, um casal que é muito amigo da minha filha e do Tiago da Paz há muito tempo. Inclusive essa garota trabalhou quando minha filha fazia estágio no Banco do Brasil, aqui. Já se conhecia da escola. Da escola, mas trabalharam juntas quase 2 anos e pouco, aqui no Banco do Brasil de Deodoro, no estágio que a minha filha fez. Então se conhece desde solteira, lá no colégio então, mas depois trabalharam juntos, na coincidência. E aí hoje ela tem o filho Benício, casou, essa garota, eu gosto muito dela, uma garota da família, enfim, mas o garotinho agora está internado. Está no grupo aí, o Benício, muito lindo. Até os olhinhos dele, você olha, já traz uma alegria, né? Um sorriso dos olhos dele. Ele está com pneumonia, né? E bronquiolite. Agora é outro nome, bronquiolite, né? Não, está com 2 coisas, bronquiolite e pneumonia. Acabou de falar com ela agora. Então ela falou, poxa, ora lá para o meu filho. E a gente vai orar agora. Amém? Porque essa criança. Ele está na UTI. Isso aí porque é um tratamento intensivo, né, filho? É porque quando a gente fala UTI, hoje em dia você falou, está na UTI, oh meu Deus, mas se não for na UTI, morre na enfermaria. Porque a UTI é um tratamento intensivo. O melhor cuidado, mas atenção, é só por causa disso, ok? Não é porque é um lugar para morrer, não, tá? A gente pensa nisso. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus para que ele seja sarado e tenha alta. Porque a criancinha, 1 ano e pouco também, né? Fez 1 ano agora. Então, deixa eu falar rapidinho. A Carol disse que a médica falou, passou lá e falou, ela está bem nervosa, porque é a segunda vez que ele tem bronquiolite em pouco tempo, só que agora agravou, apareceu uma manchinha no pulmão dele, tudo palavras da Carol, e acabei de falar com ela agora, e a médica disse, ó, teve uma melhora, mas não se liga não, porque no 7º dia a tendência é piorar. Tá. Mas vamos lá, deixa o que a médica falou, vamos orar agora, vamos ficar de pé, e nós vamos orar o médico dos médicos. Amém? Médico dos médicos. Senhor meu Deus, em primeiro lugar queremos te agradecer, como os irmãos já oraram no início do culto, por esse momento de comunhão que estivemos aqui nessa manhã. Que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E nós agradecemos esse momento de alegria, de bater um papo, de conversar, porque isso é ser igreja, é estarmos em comunhão entre os irmãos. E nós queremos te agradecer por esse momento, pela mesa do nosso café dessa manhã. E aqueles que assinaram a lista, aqueles que trouxeram, enfim, e abençoaram esta manhã. Mas agora, Pai, nós estamos diante de um pedido de suma importância. Uma criança de 1 ano e pouco, da qual nós conhecemos,
toda a família, ainda quando solteiros. E nós pedimos agora, Pai, que o poder do nome do Senhor, primeiro, toda palavra que foi lançada da boca dessa médica, nós cancelamos agora. Nós desfazemos agora. Porque nós não cremos numa palavra lançada sobre uma criança, sobre uma mãe e um pai que ficou desesperado de ver um filho internado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos agora diante do médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, toca naquele pulmão agora. Se ela falou que 7 dias vai piorar, nós vamos falar que hoje ele vai melhorar. Porque nós cremos no nosso Deus poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que o Senhor, teu nome seja glorificado naquele hospital. Quando souber a notícia falar o que aconteceu, e ela vai falar, foi o meu Deus que fez isso. E nós repreendemos agora toda a obra do diabo. Senhor, em nome de Jesus, pedimos também que os pais venham cada vez mais se aproximar da tua palavra, se achegar mais a ti, porque a tua palavra diz: achegares a mim, eu me achegarei a vós. Só tem uma maneira de Deus se achegar a nós, quando nós se aproximamos dele. Então, Pai, também possa fazer com que situações que muitas vezes Deus permite, para que o casal também cada vez mais venha buscar a tua presença. Mas o momento agora é o Benício. Então toca agora com a tua mão poderosa. Pneumonia, seja qual nome que for que seja nomenclatura de doença, para Deus não existe nome de enfermidade, porque dor de cabeça e câncer para Deus é a mesma coisa. O Senhor que curou leproso era a pior doença da época. Inclusive, lepra era uma doença incurável, mas o Senhor repreendeu e curou os leprosos. Então agora o Senhor pode repreender essa pneumonia agora nessa criança, estabelecer essa saúde agora, porque nós estamos orando diante do Deus Espírito Santo e diante da comunhão da tua igreja, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Quem crê nessa oração, diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, hoje, como eu falei, nós vamos ministrar a 12ª aula. Nós vamos terminar. Eu não sei porquê, não foi sem querer. A última aula vai ser a 13ª, 13. Né? E não vai ser muito legal a aula, né? Eu não sei por que vai ser 13. Por enquanto nós estamos na visão dos 12, que é hoje, né? Depois é dos 13. Nós vamos ler um livro de Apocalipse, logicamente, que nós estamos na aula, você que está chegando ao doutorado, na aula de Apocalipse, começamos na aula primeira. A Gabriela vai ter que sair antes, né? Porque você me falou que ela está para o trabalho. E aí que está aquele negócio, por que ela está saindo antes do culto? Eu sei que aqui, graças a Deus, ninguém tem esse negócio, tá? Aqui o povo é tão diferente que não tem esse pensamento, mas já está avisando, né? Então, Apocalipse capítulo 19, nós falamos que nós iríamos até o capítulo 22, né? Então na aula que vem a gente pega o 21 e 22, a última aula, fechando assim esse pequeno seminário do livro de Apocalipse. Eu peço a Deus que venha, que te abençoou, que cada um de vocês possa ter entendido, né? A revelação que Deus deu para João foi de propósito que Deus permitiu que João fosse para a ilha de Patmos, mas ele foi propósito de Deus, para que esse livro hoje, chamado Revelação, né? Apocalipse, o livro da Revelação, tivesse diante de nós, para que nós pudéssemos ter, pelo menos, um pouco de conhecimento dos fatos que vão acontecer. Imagina uma igreja sem o livro de Apocalipse. Imagina uma Bíblia sem o livro de Apocalipse. Ficaria, né, um pouco... Né, nós teríamos o livro de Mateus, que são o Mateus capítulo 24, eu procuro chamar
o pequeno Apocalipse, né? Porque ali parece que faz uma descrição total, uma síntese total do livro de Apocalipse, né? Então nós vamos finalizar no domingo que vem. A aula hoje, conforme eu falei, é a aula das bodas do Cordeiro e a volta de Jesus na glória. E, logicamente, na próxima aula a gente fecha com a aula chamada O Milênio e o Trono Branco. Tá bom, irmãos? Apocalipse capítulo 19. Para quem não notou, eu vou conseguir ler melhor hoje porque eu estou enxergando tudo aqui. O Antônio eu estou vendo maior. É só que você vai enxergar mais. Oi? Não? Tá bom. Vamos lá. A partir do versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que a vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia ou de profecia. Versículo 11, aí aqui já fala no cabeçalho: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama a Palavra de Deus, e seguiam-no dos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E na sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal de quê? E adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Em outras palavras, aqui é o inferno. E os demais foram mortos, como espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A gente leu aqui a partir do versículo 7, porque na aula anterior a gente pegou 19 e leu do versículo 1 ao versículo 6, ok? Amém, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã, mais uma vez. Te glorificamos, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Estamos aqui na penúltima aula do livro de Apocalipse, livro que o Senhor permitiu estar escrito para que pudesse, assim, despertar cada um de nós pelos fatos
que vão acontecer, que já aconteceram, lembrarmos o que aconteceu e o final de todas as coisas. Nós queremos pedir que o Senhor venha dar agora capacidade, em primeiro lugar, para ministrar a tua palavra. Fica com cada um de nós agora que está aqui nesta manhã, que escolheram o melhor lugar para estar. Porque o melhor lugar para estar é no centro da tua vontade. Amém. Nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, revela a tua palavra. Nós fazemos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, as bodas do Cordeiro e a volta de Jesus em glória. Nós sempre damos aqui uma partinha da aula anterior, só para a gente se encontrar. Na aula anterior, nós estudamos sobre o julgamento do Todo-Poderoso. Aí, a gente precisa de retornar aqui no capítulo 18, no versículo 8. Capítulo 18, versículo 8, diz assim: portanto, num dia, olha só, irmãos, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Sempre acompanhando a Bíblia, tá? Que a julga. Fala assim comigo, em um dia. Um dia. Então, aqui mostra o julgamento, na aula anterior, nesse capítulo 18, versículo 8, contra, na verdade, contra a Babilônia, que, como vimos na aula anterior, a gente falou sobre a queda da Babilônia e o júbilo dos céus. Então, Babilônia, que, como vimos, representa um cristianismo, presta atenção, mas um cristianismo apóstata, tá bom? Logicamente que para enganar alguém tem que ter esse nome de cristianismo. Só que é um cristianismo apóstata, misturado, conforme a aula anterior, com o que? Com a idolatria, a prostituição e a corrupção moral. O que mais a gente tem visto aí, aqui fala das 10 chifres, na aula anterior a gente falou, aí tu leia-se os 10 reis das nações, ok? Amém? Amém? Então eu vou falar bem, porque o senhor falou aqui, você me responde ok, Cristiano, amém? Então, só para você ter uma noção. Agora no capítulo, só para você ver, o 17, versículo 4, diz assim, só para a gente entrar na aula, tem que começar na introdução da aula anterior. Capítulo 17, versículo 4 diz: e a mulher, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia e da sua prostituição. Então, estudamos o julgamento do Todo-Poderoso contra a Babilônia, que representa o cristianismo apóstata, que estava misturado com tudo isso aí. Era idolatria, prostituição, corrupção moral, etc. Nós falamos também que este julgamento foi algo repentino e devastador, o que se presume pelas expressões aqui no texto lido, um só dia. Por isso eu fiz ênfase para a gente prender agora. Quando fala assim, um só dia, que é o capítulo 18, versículo 8. Estou sendo claro, irmãos? Capítulo 18, versículo 8. Ou seja, um só dia, aqui é aspas, e em uma só hora. Porque no 8, um só dia. Vai ver o versículo 10, no capítulo 18. O versículo 10 do capítulo 18. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então, no versículo 8, um só dia, no versículo 10, em uma só hora. Então, nós vimos que, só para uma introdução, em uma consequência deste julgamento, houve júbilo nos céus. Que aí tu vai para o 18, que é a aula anterior, no versículo 20.
18, versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Versículo, aí tu vai até o 24, se tu quiser tu vai até o 24, mas para aprender muito. Aí tu volta para o 19, do 1 ao 6, fala da queda de Babilônia e alegria e triunfo nos céus. Amém? Só para a gente se encontrar dentro da aula que vai ser ministrada agora. Então, tendo em vista que o poderoso Deus, que aqui fala assim, o Deus todo, ainda dá ênfase, o Deus todo poderoso. Então, quando fala Deus todo poderoso, todo poder está nele. Amém, querido? Amém. Deus todo poderoso, todo poder está nele. Então, o Deus todo poderoso efetuou justiça pelo sangue de todos os santos e profetas, martirizados sobre a terra. Você pode ver o versículo 1 do capítulo 18, vai ver o 24. O 24, e nós vamos entrar na aula de hoje. E nela se achou sangue dos profetas, dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Amém, querido? Então, aqui, só para a aula anterior, para a gente entrar propriamente dito na aula de hoje. Aí tu vai no tópico primeiro hoje, capítulo 1, do versículo 7 até o 10. Nós já lemos todo, mas eu preciso agora de começar a repartir os versículos para a gente dar a aula de hoje, tá? A gente tinha que estar tirando a folhinha, mas tá bom. O versículo 7 até o 10 do capítulo 19 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vidas são as bodas toda igreja. Alguém está com fome aí, meu irmão? Depois de um café da comunhão desse aí, né? As bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Estou lendo lá para ver que o óculos está bom, né? E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O 10, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse que, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que deu o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profeta. Então aqui nós podemos, primeiro aqui nós vamos falar do tópico, primeiro as bodas do cordeiro. Podemos afirmar que este é um dos momentos mais desejados e aguardado pela igreja depois do arrebatamento. Porque a igreja está arrebatada. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Aí nós estamos dando a aula de escatologia na quinta-feira, né? E está sendo legal, né? Porque eu acredito que está sendo muito bom e eu estou gostando. Eu estou gostando dos irmãos que estão vindo também. Estão sendo fiel ao seminário da igreja, porque é um seminário da igreja, de suma importância de todos nós, porque, veja só, ninguém sabe tudo. Nós sempre estamos aqui para aprender. Amém? Aquele negócio, eu não sei tudo, mas eu estou querendo sempre aprender. Então, quando nós não queremos mais aprender, tem que entender que a gente já sabe tudo. Mas a gente não sabe tudo. Deus sempre revela coisas novas para nós. Amém, querido? Nada é tão bom que não possa melhorar. Já ouviu essa? Nada é tão bom que não possa melhorar. Amém? Amém. Então vamos lá. Então, depois, hoje, o que é mais importante? O que nós aguardamos hoje, ansiosamente? Pelo menos aqui, porque em outros lugares se fala muito mais disso, né? Mas nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Amém, igreja? Essa era a mensagem quando eu era novo na igreja. Inclusive, vários louvores da igreja se falavam sobre arrebatamento. Arrebatado fui no dia do Senhor. E era assim. Se falava sobre arrebatamento. Hoje a igreja também não sabe de arrebatamento, porque não se canta mais arrebatamento. Na verdade, nessa geração, a igreja e os líderes nem falam de arrebatamento da igreja, porque eles estão preocupados com a terra.
os prazeres da terra. Se a pessoa está preocupada com os prazeres da terra, como é que ele vai pensar em arrebatamento? Não é verdade, irmãos? Agora, eu anseio pelo arrebatamento da igreja. Só que depois do arrebatamento da igreja, vem algo importantíssimo, que ele é mais desejado e aguardado pela igreja, depois do arrebatamento, que vai ser as bodas do Cordeiro. Amém, querido? E todos esses acontecimentos. As bodas do Cordeiro é o completar-se da união do noivo celestial. Por que bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro é o completar-se da união do noivo celestial. E quem é o noivo celestial? Meu Deus, vamos abrir a boca, irmão. Então fala assim, ó. Jesus, irmão. Fala Jesus. Não tem problema falar não, vamos abrir a boquinha. A gente não está falando aqui não, no café? Não. Agora é alimento espiritual, irmãos. Participar, interagir. Eu sei que hoje está difícil interagir, porque o celular não deixa interagir com ninguém. Um dos fatos que a família está perdendo a comunicação é justamente o celular. Né? Não é isso? O cara está sentado aqui, a mulher está ali. Aí ele faz assim, ó. Aí a mulher pega ali, sabe o que é? Bota a minha janta. Não se fala mais. E se for isso acontece comigo, qualquer um, irmão. Eu sou melhor que ninguém, não. Não é assim, irmão? É ou não é? É ou não é, igreja? A comunicação. Aí, um dos primeiros princípios que destrói uma família é a falta de comunicação. É a falta de comunicação. A verdade é essa. O cara está aqui, o outro está ali, né? Oi, como vai você? Está tudo bem? Porque não consegue abrir a boca para conversar, para falar. Então, qualquer casamento, inicial principalmente, para destruir o lar, é a falta de comunicação. Tem que se comunicar. Por isso que a Bíblia, a gente tem que se comunicar com a Bíblia. Porque senão você, espiritualmente, tu cai. O celular é importante, irmão? É. Mas para determinadas coisas, o celular não veio para você ficar. Lógico que Satanás usa ele também para destruir família. Lógico que ele vai usar. Uma ferramenta que é de suma importância para o desenvolvimento. Né? Na verdade, eu vou pegar essa ferramenta e vou tentar destruir as famílias, os lares. Filho que não fala mais com o pai, filha que não conversa mais com a mãe. Vai dormir, a mãe está lá. Aí chegou a mensagem para a mãe. Aquele barulhinho, como é que é o barulhinho? Pim. O meu é pim. Aí, tá assim, pensa, mãe, que eu vou dormir. Mas tá ali, a mãe está ali do lado. Tá entendendo? Então, como é que o negócio está chegando? E aí a gente pensa que isso é normal, isso não é normal. Isso é artimanha do diabo. É que a gente pensa que é normal, mas não é normal não, irmãos. Eu não tenho nada quem prega com o celular aqui, tá, irmão? Não tem nada não, eu não prego. Eu também, mas eu não tenho nada que prega. Meu dedo está inchado aqui, eu prefiro escrever. Eu sou da época, porque eu sou da época daquela época de fazer mensagem. Mas não tem problema não. Eu sei que a Sandra já olhou assim para mim, mas eu quando tenho que falar aqui, eu falo mesmo. Não tem problema não. Às vezes eu não falo isso, que os irmãozinhos podem se machucar. Eu não estou machucando ninguém, eu estou falando a verdade. Amém? Eu ainda sou de escrever. Porque quando a gente pega para escrever, eu mostro que eu quis. Pelo menos eu prestei atenção em alguma coisa. Isso é importante. Escrever também é importante. Daqui a pouco os escritores vão acabar. Não é verdade? Pode falar. Entendi. Justamente. Qualquer coisa que você escreve, memoriza. Por que as pessoas hoje não conhecem direito as palavras direito? Porque o cara chegou para com 2 S ou com S só? Mas ele tem que saber por que é com 2 S, quando está em 2 vogais, etc e tal, aquelas coisas todas. Mas se ele não fizer isso, ele vai só porque aquilo ali. Na hora de uma prova do concurso, não pode usar celular. Aí como é que o cara fica, meu Deus, e agora? Mas ele memorizou? Memoriza. E quando eu escrevo,
escrevo aqui, eu estou memorizando. Amém? Ó, já teve mensagem, a Sandra já sabe, prega assim, mas eu não consigo muitas vezes pregar sem o meu ponto de partida aqui, que é a minha escrita. Mas ela faz. Mas alguns domingos aqui eu estava sem óculos, eu tive que pregar e eu preguei. Por quê? A mente já estava, eu li bastante antes de subir o púlpito para pregar. Entendeu? Agora imagina a sonolência. Eu não estou chegando aqui agora. Bom, vem aqui pregar no lugar que eu não estou chegando. Como é que o cego prega? Tem pregador que é cego, ele prega. Então irmãos, eu estou falando de algo que eu estou no livro de Apocalipse, que vai ser usado. Essa tecnologia, na verdade, o anticristo vai usar. Vai usar e como vai usar, irmãos? Então a gente tem que entender esses princípios. Esse negócio de celular direto na mão, daqui a pouco as lógicas estão aumentando. Chega em Madureira, uma aqui, uma ali, chega em Pavuna, ali, sabe por quê? Porque os grandes empresários estão vendo que mais cedo eles vão usar óculos por causa do celular. Né? Então vamos lá, isso aqui é importante a gente falar. Então, o cordeiro, a esposa do cordeiro, como eu falei, é o completar da união do noivo celestial, que é Jesus. Com a igreja quem? Na tipologia, a noiva. Igreja, a noiva. Então, glorificado, né? No caso, Jesus, o noivo celestial, glorificado, e a igreja glorificada. Por quê? Por que a igreja é glorificada? Vamos lá, igreja, agora uma pergunta para os irmãos. Por que a igreja é glorificada? Jesus glorificado e a igreja glorificada porque já foi arrebatada, irmãos. Se a igreja foi arrebatada, a igreja já está glorificada. Amém, irmãos? Quando a igreja ela vai vir julgar com Jesus das nações, ela voltará. Olha o privilégio da igreja. Hoje a gente está aqui na terra, a gente sofre, não sei o quê, e é desprezado, e não sei o quê. É crente, é desprezado. Não sei o quê, não sei o que lá. Antigamente, a gente era bem visto. Você ia em um lugar, você era bem visto. Você ia em uma agência, o cara falava, eu sou crente, o cara te dava uma atenção. Agora tu vai em uma agência ou em qualquer lugar, sou crente. O cara corre até de você. Porque não está mais bem visto. Né? Mas aqui, o noivo Jesus está glorificado, que nós estamos falando de boda do cordeiro. E a igreja também estará glorificada, amém, igreja? Amém. Glorificada, né? Então, este glorioso evento tem lugar aonde? No céu, que as pessoas não acreditam no céu, mas esse evento aqui não vai ser na terra, ele vai ser justamente no céu, porque só no céu é lugar de pessoas glorificadas. Amém, igreja? Amém. Então, no céu. Então, vamos lá. Vai ser o encontro da igreja com seu Senhor, que aqui já resgatou com seu precioso sangue e o conduziu salvo ao lar celestial. Apesar das tempestades da vida, lembra aquele, antes de tudo, João fala assim, ó, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para levar, né? Então, esse versículo já está completo já. O lugar já está preparado. Amém? Amém. Aí ele está faltando ele retornar. E ele retornará com o corpo glorificado. A igreja sendo arrebatada, a igreja estará glorificada também. Ok? Porque não entra no céu essa carne corruptível, né? Não entra. Então o corpo será glorificado e transformado. Amém? Então, quando o Senhor lá celestial, apesar das tempestades da vida, este encontro não terá jamais separação. Amém? Nunca mais serão separados. Por quê? Entre o noivo e a noiva. Noivo e a noiva. Nunca mais vai haver separação. Até porque é bíblico aqui, né, irmãos? É um casamento. Então aqui nunca mais haverá a separação. Ou seja, não haverá divórcio.
Amém, irmão? Amém. O noivo e a noiva não haverá divórcio. Mas aqui nós lemos no texto sobre uma palavra chamada olhinho finíssimo. E o que no versículo 8 do capítulo 19, no capítulo que nós estamos ministrando na aula 8 diz, aqui ó, o 8, 19, 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então aqui fala do linho fino, ou finíssimo, representa aqui os atos de justiça dos santos. São todos aqueles atributos e características que devem estar presentes na igreja, tais como santidade, bondade e toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que a igreja andasse nelas. E aonde está escrito isso? Efésios capítulo 2, já peguei aqui, versículo 10, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas nós temos também no Antigo Testamento o profeta Isaías, no capítulo 61, Isaías e Ezequiel, Jeremias, vai passando aqui, antes de Isaías. 61, versículo 10, que diz assim, 61, versículo 10. A palavra do Senhor diz, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios e com a noiva que se enfeita com as suas joias. Então aqui já representa os atos da justiça de Deus, ou seja, aqui não haverá separação. Diz aqui que representa bondade, santidade, as boas obras que o Senhor de antemão, conforme Efésios capítulo 2 e Isaías 61, versículo 10, preparou para que a igreja pudesse andar nelas. Então, exatamente, nós vamos chegar até a conclusão da aula, é exatamente neste momento que se cumprirá aquilo que disse Jesus em Mateus capítulo 26. Aí nós vamos para Mateus capítulo 26, no versículo 29, que diz assim, 26, 29, que diz assim, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui já estava praticamente uma referência desses fatos aqui, da boda do Cordeiro, da volta de Jesus na glória que iria acontecer. Amém, queridos? Porque Mateus, a partir do capítulo 24, é chamado o pequeno Apocalipse. Então aqui, em Mateus 26, 29, mostra quando ele se assentará com a sua esposa. Então ele vai se assentar com a sua esposa. No versículo capítulo 19, que a gente leu lá no versículo 7 em diante, aqui fala, né, de uma mulher, fala de uma mulher, né, que é a igreja. Vai haver o descanso para a igreja, irmão. Aí eu quero ver esses homens perseguir a igreja, tentar destruir a igreja. Vai haver o descanso da igreja. Amém? Fique firme, porque a igreja vai descansar. Na verdade, esse negócio que é o dia de descanso, etc e tal, o descanso mesmo é naquele último dia com o Senhor. É quando a igreja vai descansar. 2000 anos de um a outro, 2000 anos de um a outro, 2000 anos de até Cristo, 6000 anos e pouco, quando chegar aos 7000 anos, 7 anos, fala de 1000 anos, aí 7 é o dia do descanso da igreja. É profético isso, né? Isso não é aqui na terra não, isso é profético.
Amém, querido? Isso é futuro. Aí a igreja vai descansar no 7º dia. Amém. Ok? Vai haver descanso para a igreja. Então, ele se assentará com a sua esposa, que é a igreja. Por isso tem que levar a sério a igreja, porque a igreja, irmão, não é qualquer coisa. A igreja é a noiva de Cristo. Olha a Babilônia, olha o que a Babilônia fazia com a noiva. Cristianismo apóstata. Você conhece algum cristianismo apóstata? Nós falamos isso nas aulas anteriores. Hein? Porque a pessoa fala assim, qual é a sua religião? Bom, tu vai preencher uma ficha de algum lugar, eu não tenho religião, tá? Eu, Antônio Carlos, não tenho religião. A palavra religião eu já falei que no latim religare. Então não tem nada a ver com religião. Mas quando eu vou preencher uma ficha, pedir lá, nome, endereço e tal, sua religião, aí tem pessoa que fala cristão. Tudo bem, legal, mas eu boto evangélico. Porque a igreja apóstata também é chamada de cristão. Tem que ter cuidado com isso. Eu coloco evangélico. Evangélico é diferente. Cristão, eu não vou falar o nome da igreja, mas também chama de cristão. Então é o quê? Sou cristão, ou não é? Mas o evangélico é aqueles que são separados. É por isso que eu falo, a gente tem uma separação. Só por causa dessa desigualdade, a gente vive quase igual eles. Não é verdade? Mas bate de frente, qualquer coisa que vai fazer o contrário, bate de frente. Mas dá para bater de frente mesmo, porque vai chegar um dia que a igreja vai descansar. Toda essa perseguição e sofrimento, então cristianismo apóstata, nós não seremos mais perseguidos, porque nós teremos não só a igreja glorificada, Cristo glorificado e a igreja glorificada. Todos esses fatos aqui após o arrebatamento da igreja. No seminário nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Toma a aula agora, tópico da aula de quinta-feira. Arrebatamento. Mas aqui, nesse assunto, a igreja já foi arrebatada. Tá bom, igreja? Então vamos lá. Então nesse momento aqui, ele se assentará com a sua esposa, noiva. Aonde que ele vai sentar? À mesa para novamente juntos. O que vai acontecer? Nós vamos ceiar, irmãos, com ele, amém, igreja? Amém. Por isso que fala as bodas do Cordeiro. Nós vamos à última ceia. Imagina, isso que a gente faz aqui, uma representação. É um culto em memória dele, de lembrar. Mas nós cearemos com ele. Amém. Os salvos, os santos, a igreja que foi perseguida, como diz aquele louvor, tentaram o quê? Acabar com a igreja, mas não conseguiram, perseguiram, mas não destruíram, etc. A igreja firme, vai ficar firme. A gente aqui pode ser pequeno, em número, em igreja, etc. Mas nós vamos continuar firme, porque eu quero estar aqui na boda do Cordeiro. Aleluia. Que é isso aqui que é a síntese de tudo, é o final de tudo, é a conclusão de tudo. Não adianta ficar não sei o que, que vai ganhar carro, que vai ganhar mansão, que não sei o que lá, vida financeira, prosperidade, não sei o que. Vamos parar com isso, irmãos. A gente tem que apresentar a verdade da palavra de Deus, apresentar para que os crentes, quem quiser vai querer, quem não quiser, aí é problema de quem não vai querer. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada, colocação errada. Mas a gente está aqui para ensinar o certo. Quem não quer é problema. Agora aquele grande dia, meu irmão, porque o dia vai chegar. Amém, igreja? Amém. O dia do arrebatamento virá. Eles estão pregando como que a noiva vai viver a vida toda. Estão pregando o ensinamento da testemunha de Jeová. Porque o ensinamento da testemunha de Jeová, a escatologia deles, que eles vão habitar na terra. Assim como uma outra igreja que tem por aí. Essa é a escatologia dele, vão habitar na terra. E aí, os pastores que falavam contra nos ensinamentos da disciplina do seminário, que eles se formaram também, agora, por pregar a prosperidade, eles têm que falar isso, que vai habitar na terra. Por quê? Porque senão, como é que o cara vai querer ficar milionário se ele não vai ficar na terra? Então, a intenção deles é essa. É levar a doutrina da prosperidade, falando, mas nós vamos ficar na terra. Então, cada coisa vai ficar na terra, eu vou querer coisa mais. É o cristianismo apóstata, ensinamento errôneo, usando a mente das pessoas por as suas necessidades. 3 coisas que o político se apresenta:
quando ele está lá no palanque dele? Saúde, vamos lá, saúde, segurança e educação. Todos eles falam saúde, segurança. Por quê? Porque eles sabem da necessidade do povo. O povo quer uma boa saúde, ele quer segurança, ele quer educação. Então eles só falam sobre esses 3 pontos, porque são os 3 pontos que atraem a população, atrai a população. E aí depois que entra, tu vê como é que está a saúde, tu vê como é que está a educação. Irmãos, tu pegar todos esses países, os mais pobres, nós estamos quase em penúltimo lugar em educação. É absurdo. Meu Deus, que absurdo. O Brasil, já viu, já estudou, já viu? Eu não sei a colocação, mas está para baixo. Está igual o Vasco e o Fluminense ali na zona de rebaixamento. O Brasil está ali mais ou menos, né, na educação. E segurança? Como é que está a segurança desse país? Está vendo como é que está? Pelo amor de Deus. Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, o cara está até com medo de andar por aí agora. Qualquer coisa também não tem. Você precisa ir de uma cirurgia aí, não, porque vai lá entrar cartão do não sei o que, do SUS. O que significa SUS? SUS, seu último suspiro. Porque até tu esperar, faz lá, olha, eu preciso disso urgente, tá? Quando chega 2 anos para ser chamado, fulano chamado, cadê? Não, ele já morreu. Olha como é que é o negócio, irmãos. Não é verdade, irmão? E o IPTU, e o IPVA, e não sei o que, não sei o que lá, as estradas aí, tu paga IPVA caro pra caramba, tu vai viajar aí. Quando meu filho mandou mensagem pro pai, eu nunca peguei uma estrada tão cheia de buraco igual eu estou pegando aqui. Tiveram que parar no hotelzinho para descansar, porque não aguentava. Tão buraco que está as estradas, que ele viajou aí 13, 14 horas para Curitiba, ele está vindo de lá para cá. E hospedagem? Caro. Então é isso que eles apresentam. E o povo que não tem dinheiro cai nisso. Qualquer um chegar na saúde, segurança, educação. É os 3 pontos que eles pregam. E aí nós evangélicos estamos pegando tudo isso aí, mas a gente está sendo enganado com facilidade, porque a gente não quer se aprofundar na palavra de Deus, irmãos. Eu espero, com toda sinceridade, que eu me propus, sentir de Deus, de ministrar essa aula, ou um curso, um seminário. Eu não posso falar congresso cobra. Se falar seminário também cobra. Então eu prefiro falar aqui, a escola bíblica dominical, que é de graça. Quando você fala um nome desse, congresso, cara, o teu investimento, estava vendo agora no celular, estava assim, venha para o encontro com Deus. A igreja tal, encontro com Deus, que se fala o nome da igreja. Aí, ó, investimento, R$250. Investimento, R$250 para encontrar com Deus. Está entendendo? R$250. A pessoa é pobre, fica sem. Aí o cara, eu não posso pagar. Se tu não pode pagar, tu não vai se encontrar. Aqui. Vai se encontrar com ele, não. Se você não pode pagar, tu não vai se encontrar com Deus, não, meu irmão. Só pode encontrar com Deus quem pagar. Mas aí o cara vai, congresso. Aí eu estava vendo aqui, aí, congresso. Aí estava aqui, ó. Atenção, congresso. Valor X. Aí ficou, mas você ainda tem o quê? 10 minutos para conseguir uma vaga mais barata. Aí fica 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Pô, uma coisa espiritual, uma coisa de igreja. Fazendo a mente ficar. Então, é isso que eu quero falar, irmão. Eu não estou aqui contra muita coisa, não. Espera aí, por favor. Porque também se eu cobrasse essa apostila R$5, já valorizavam mais. Porque eu já encontrei a apostila jogada aqui na cadeira. Então tem coisa também que muito de graça, deixa o cara relaxado. Tudo que é de graça ninguém valoriza. Não, deixa aqui comigo que eu vou falar. Não, eu quero te resguardar, filha, deixa eu falar. Eu te resguardo. Então tem coisa que se a gente for muito de graça também relaxa. Eu até entendo isso, que alguma coisa tem que ser cobrada mesmo para valorizar. Mas tem coisa que passa do limite. A gente entende quando é que passa do limite. Entendeu, irmão? Mas tudo isso, tiro não, né? Tudo isso,
tudo isso já está na Bíblia Sagrada. É o cristianismo apóstata que vai estar envolvido tudo isso aqui que eu ia falar. Eu vi você falando sobre esse negócio de internet, você sabe, lá na igreja, ensinando, oferecendo, mostrando primeiro a necessidade de uma igreja, das pessoas conhecerem sobre intercessão, a arte de interceder. Aí beleza, eu estou lendo lá na nossa, não sei o que lá, você vai aprender mais coisas profundas sobre batalha espiritual. Ela ia dar umas aulas, não vai dar, sei lá, online. Aí ele falando, você tem tantos minutos para se inscrever, entendeu? As aulas online. Aí eu pensei que estava passando de graça, botei o nome lá, era uma parada tipo de 10 e 60 reais. Tipo 600 conto para ensinar você a interceder. Mas aí eles falam assim, você agora tem a vaga é limitada, mas ainda tem 2 vagas. Aí depois a gente pensa que acabou as 2 vagas, aí daqui a pouco, apareceu mais 5 vagas. Então, irmãos, olha para cá, só para a gente finalizar. É o marketing. Eu já falei. Alô, senão a Sandra vai ficar chorando, eu não gosto. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, porque a repetição é mãe do ensino. Imagina tu não ficar com teu filho A, B, C, D, A, E, I, O, U. Tu não só falou uma vez para ele, não, falou várias vezes para ele pegar. Então depois tu tem que falar várias vezes. O futebol começou, falar aqui de novo, André. Boa intenção. O cara pegava a bola, olhava para a bola, poxa, era aquela boa intenção. Ele tinha prazer, desejo, amor por aquilo. Mas um dia, olha para cá, irmãos. Olha para a aula, por gentileza. Um dia, eles olharam para a bola, essa bola pode me levar à riqueza, pode me levar mais longe. Aí, o que aconteceu? Virou essa bagunça aqui aí. Futebol hoje aqui, só comércio, só dinheiro. Ninguém tem mais prazer para nada. Como é longe, os cantores gospel também começaram muitos. Isso. Então, mas vamos lá. Vamos aqui. Eu vou falar sobre isso. O cristianismo, quando começou, também começou com boa intenção. O cara olhar para a Bíblia, pô, isso aqui pode salvar muitas pessoas. Vamos evangelizar, vamos trabalhar. Só que um dia, alguém olhou para a Bíblia e falou, essa Bíblia pode me levar mais longe. Aí morou o perigo. Aí o coração entrou e aí eles começaram a fazer do evangelho marketing. É aí que a pessoa se corrompe. Ganhando e ficando milionário em cima do ser humano. Pior do que político. Pelo menos o político ele sabe que o cara é político, é um safado mesmo. Mas é pior, porque engana as pessoas com ensinamento com palavra. E os caras lá que eu fico até com pena, entrega tudo que tem. É o cara que no início era mas servo, no início era isso. No início a Bíblia, a bola era, mas eles, opa, isso aqui pode me levar mais longe. Aí é um marketing, entendeu? Cara, eu vou levar o cantor tal, porque o fulano era do mundo se converter. A alma desse cara que se converteu, ela é diferente de um outro que se converteu? É a mesma coisa. Não tem diferença. Porque é um artista conceituado, tem nome, se converteu, a alma dele é mais valorosa para Deus, irmão? É a mesma coisa de um mendigo se converter. A alma é igual. Ou não é? Mas agora vamos trazer a atração do fulano de tal, porque o fulano de tal vai dar um testemunho que ele se converteu. Só que ele tem que pagar aquilo ali. Aí eu vou pagar 10 mil, 5 mil, vou botar baixo, porque tem cantor aí que é 10 mil. Aquele homem que tem uma peruca que é humorista e tal, é 20 mil para palestra, 10 mil, 15 mil, para fazer todo mundo rir. Se eu fizer alguém rir aqui, vamos tirar do público. Mas é palestra, não sei o que. Vai os casar lá, se alegrar, rir, brincar, é legal, eu gosto. Mas na hora que fosse falar com seriedade, eu saía de lá, levantava e ia embora. Mas como é na brincadeira, é no humorismo, as pessoas acham graça, porque tudo assim, tudo
quer falar a verdade de uma maneira diferente, mas a pessoa rir. Eu prefiro falar a verdade e você fazer me rir. Até acabou isso comigo, não tem problema nenhum. Eu quero apresentar minhas mãos para o Senhor. Amém. Eu não vou ficar aqui alisando ninguém. Não vou não. Se tiver que falar dentro da palavra, eu sou errado. Então, mesma fala que os irmãos têm. Mas se eu tiver que falar pela palavra, eu vou falar. Amém. Porque aqui, ó, fala de santidade. Aquele linho finíssimo. Santidade. Amém, irmãos? Amém, igreja? Santidade. Que a igreja não quer mais viver em santidade. É isso que está vivendo hoje. Eu vou pedir atenção à aula aqui, por gentileza. Não tem uma diferença de jovem, muitos hoje em dia, de garotas, de uma pessoa que não é evangélico. Não tem muito. Se botar uma com a outra, tu sabe, é joio, trigo, joio, trigo. Aí tu fala, opa, esse aqui é o trigo. Não, esse aqui é o joio, é ele. O trigo é essa aqui. Mas a igualdade está muito grande. Não estou dizendo que você tem que deixar de se enfeitar, não. Você tem que se enfeitar mesmo. Não tem problema nenhum. Mas acho que a gente tem que ter uma diferença, irmãos. Antigamente, olhava para o semblante de uma pessoa assim, você é evangélico? Eu sou. Não, porque você é uma pessoa diferente. Ela não era. Eu sou mais tempo que você na igreja. Ela é mais tempo que ela nasceu no berço evangélico. Era dessa maneira. Tu ia fazer um negócio, tá, coisa fechada. Por quê? Porque você é evangélico, tem palavra. Hoje eles estão fugindo de crente. Vai fechar o negócio lá, tu é o que crente? Aqui não, está reprovado tua ficha. Porque a gente perdeu a sensibilidade, irmão. Ou não é? Ou não é, irmão? A gente perdeu tudo isso. A verdade é essa, irmão. Nós erramos constantemente, ninguém aqui é perfeito, não. Amém, igreja? Amém. Mas o máximo que nós podemos se apagar, o máximo que a gente puder se aproximar de Cristo, ótimo. Porque quando o corpo estiver glorificado, que a gente vai ser 100%. Amém, irmão? Mas a gente precisa entender isso. Qual é a diferença de uma pessoa que não é crente? Muito pelo contrário. Tem pessoas, eu conheço alguns que são fora de série. Seriedade. Não é cristão. Mas tem princípios, seriedade. A gente não pode medir ninguém por cristianismo. Porque o cara é crente. A palavra crente hoje não significa mais nada, não. Já significou na minha época. Eu vim para o evangelho que eu via muita mudança e transformação. Isso aí é a igreja certa. É o lugar que eu vou ficar. Porque eu via. Então mudou. Ou não é? Estou falando besteira, irmãos? Mas por que houve essa mudança? Porque Satanás sabe que está se aproximando no último dia. E ele vai fazer de todas as maneiras para a igreja perder a santidade. Para viver o cristianismo apóstata da imoralidade. Você já viu? Moças, homens, jovens, tudo imoral. Não tem mais um sentimento espiritual. Um temor a Deus. Estou falando besteira, igreja? Eu estou ao vivo aqui, ó. Não tem mais temor. Antigamente tinha temor a Deus. Hoje não tem mais. A gente faz o que tiver que fazer, não tem mais temor. Agora eu vou te explicar por quê. Porque só tem temor quem tem o Espírito Santo. Porque olha o nome dele, Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem temor. Mas, pastor, mas tem crente que não tem? Tem. Porque ainda não nasceu de novo. Só tem o Espírito Santo quem nasce de novo. Amém. E quem tem o Espírito Santo lhe conduz no lugar mais correto possível. Amém? Amém. Inclusive, eu estava vendo, filho, uma coisinha aqui de igreja, a vida muito para ela me dá uma bronca, não brinca com o Espírito Santo, não brinca com o Espírito Santo não. É que agora eles deram até o nome dessa igreja, isso. Aí já tem a igreja da parede preta. Igreja da parede preta. Falei, porque já tem até essa igreja da parede preta. Como é que está o evangelho virou bagunça mesmo, cara? Meu Deus do céu. Olha, quando eu era do mundo, essas boates, tudo preta. A maioria das boates são pretas. Como
Como é que pode isso? Preto é com pisca-pisca. Meu irmão, é por isso, eu vim do mundo. Quem vem do mundo conhece um pouco dessas coisas. A gente tem que ter cuidado. Já tem a igreja da parede preta. Sabe para quê? Para atrair jovens, para atrair pessoas. Para falar, ó, vem para cá, porque isso aqui é quase igual, cara. Aí o cara vai lá e se adapta àquilo lá, porque não tem mudança, não faz santidade, não fala de arrependimento, não fala de nada. Lota mesmo, vai lotar. Aí vai falar, pô, aquele pastor é cheio do Espírito Santo, aquela igrejinha lá, não tem Espírito Santo não, porque ela não cresce. Vocês estão enganados, enganadíssimos. O perdido vai ser como a areia do mar. Os salvos vai ser contados, escolhido, ó, dedo a dedo. Estou enganadíssimo isso. Engana-se quem pensa dessa maneira, engana-se. Eles estão olhando, o CPF, valores financeiros, nós não. Com todos os erros nossos, que nós não somos perfeitos, mas a gente tem aqui princípio. A gente procura preservar a verdade da palavra. Amém. Fique quem quiser ficar. A verdade da palavra que deve prevalecer. Com nossos erros e com as nossas falhas que temos também. Então, aqui fala da boda do cordeiro. Vamos para o segundo tópico, quase finalizando. A volta de Jesus em glória. Porque nós estamos falando das bodas do cordeiro e a volta de Jesus na glória. O segundo tópico. O primeiro tópico foi a boda do cordeiro. O segundo tópico, a volta de Jesus em glória. Está do versículo 11 até o 16. Capítulo 19. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim, a folha pulou aqui, que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Nós vamos aqui até o 16. E trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre... Desculpa, irmãos, eu estou lendo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu não mudei o livro de Mateus. A Sandra não falou nada, ela não deve estar acompanhando, porque se ela tivesse, ela não falava. Então não está acompanhando. Oi? Não, você não está acompanhando, porque se tivesse, você falava. Ok. Eu estou vendo. Diante do estudo, se a gente estivesse acompanhando, a gente já falava, opa, está fora daquilo que ele está querendo falar, ok? Tira a mente de onde você estiver agora, que está dentro da igreja, entendeu? Tira, pega o domingo, apaga, deleta. Eu faço isso, domingo eu deleto. Começa o problema amanhã, mas domingo deleta, para que tu venha. Hoje tem ceia. Tem gente que não se prepara para a ceia, mas a ceia tem que estar preparada. Ceia é coisa diferente. Ceia não é qualquer coisa não, é o maior evento. Sabe por quê? Porque nós vamos cear com ele, nas bodas do cordeiro. Olha a importância da ceia. Se a ceia não fosse importante, nós não cearíamos com ele na última ceia, nas bodas do cordeiro. Vamos se preparar para a ceia. Amém? Então, o que eu queria ler é o capítulo 19, do 11 ao 16. Olha o que diz aqui. E viu o céu aberto, olha aqui, toda a atenção. E viu os céus abertos, o céu, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é o quê? É a palavra de Deus, até o 16. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E na sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E no vestido, e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Então aqui fala da volta de Jesus em glória. Logo após o banquete no céu, o banquete no céu é o quê? Vamos lá. As bodas do Cordeiro. Foi o tópico anterior. Logo após o banquete, aqui nós tivemos um banquete aqui. Vamos ter a ceia hoje à noite. Culto em memória de Jesus. Então aqui logo após o banquete no céu, que é as bodas do Cordeiro, Cristo descerá. Logo após as bodas do Cordeiro, aquele grande banquete, o Senhor vai pegar os santos. Amém? Amém. Os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, os escolhidos, os que não se prostraram diante do sinal da besta. Amém? Amém. E aí vai fazer aquele banquete, irmãos, que você nunca na terra participou. Aquele banquete tremendo que é as bodas do Cordeiro. Depois de tudo isso, após isso, Cristo descerá com a sua esposa, a igreja. Amém? A igreja. E a Bíblia fala aqui no versículo que nós lemos, que ele vai vir com o exército que há no céu. O exército dos salvos, redimidos, lavados, aqueles que não se prostraram ao anticristo, ao sinal da besta, aqueles que ficaram firmes até o último dia, mesmo diante das perseguições, das adversidades, da dor, do sofrimento, das lágrimas derramadas. A gente vai descer com ele, fazendo parte desse exército lá no céu, irmãos. Eu não sei se isso é muita coisa para você, mas eu me alegro quando eu falo isso. Eu sinto que as pessoas parecem que não estão entendendo a aula. Porque quando você entende, isso é uma alegria muito grande. Só em você falar isso, você já era para estar glorificando a Deus. Por saber que não haverá mais pranto, não haverá mais dor. A gente sente como uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro morre, porque sente a separação física. Mas se eles pudessem agora lá escolher, ou ouvir você falar, tu quer voltar? Eles falam, não, porque agora eu estou no exército aqui nos céus. Ele não quer saber mais dessa terra. E aí ele vai descer com o exército que era no céu. Aí ele vem do céu, agora Cristo, não mais como Messias sofredor, mas ele agora vem do céu como Messias vencedor. Porque esse foi o ponto de partida do sofrimento e da dor do Cordeiro, que agora ele é as bodas do Cordeiro, mas ele é o Cordeiro de Deus, o plano de salvação que foi planejado antes da fundação do mundo. Mas agora ele não virá mais. Você não pode olhar mais Cristo como aquele sofredor, porque esse Cristo sofredor, a outra igreja que o adora ainda. Mas nós aguardamos o Cristo vencedor. Aleluia. Nós vamos aguardar, porque agora é a segunda volta dele, conforme a escatologia, depois, nas ordens cronológicas, quando a igreja sair, porque a igreja aqui já vai estar arrebatada, amém, irmãos? Nós vamos descer com ele, e ele virá com a igreja, com o seu exército, para julgar as nações, diz a palavra. Como Cristo vencedor, não sofredor. Não Cristo sofredor. O Cristo sofredor foi ponto de partida. Mas ele virá para julgar todas as nações. Essas nações corruptas, comunistas, socialistas, todas elas vão ser julgadas por Deus. Meu irmão, aí eu quero ver quem é o macho que oprime os pobres, que acaba com os países, ficam bilionários e os pobres morrendo de fome. Aí eu quero ver eles, porque aí eles vão ver a mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles vão ver quem é o Deus poderoso. Aí eu quero ver quem é o homem mesmo, que maltrata a população, que destrói a população,
Meu. Isso que eu quero ver. Aquele grande dia. E a igreja vai estar nessa. Vai julgar nações. Esse é o prêmio da igreja. A gente desce como exército dele para julgar nações com ele. Amém, igreja? Amém. Isso é só para quem crê. Amém, igreja? Amém. Então é isso que vai acontecer aqui. Logo após o banquete, Cristo descerá com a sua esposa. Ele vem do céu como Messias vencedor. Mas, pastor, onde está a referência? 2 Tessalonicenses. Onde está Tessalonicenses? Novo Testamento. Só vou falar isso, a dica, Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o 7 e 8, ó. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. Ó, 8, versículo 8. Como labareda de fogo, amém, igreja? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Olha aqui, irmãos, tomando vingança, presta atenção aqui, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vai acontecer aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Então ele vem como Messias vencedor para fazer o que, irmãos? Quase concluindo, só tem uma parte aqui, mas estou no horário. Para estabelecer o que, irmãos? Ele vai estabelecer a verdade e a justiça. Porque a verdade e a justiça não prevalecem nessa terra com esses presidentes que nós temos aí. Mas a verdade e a justiça, ele virá para estabelecer a verdade e a justiça. Aleluia. Aí as pessoas vão ver o que é verdade. As pessoas vão ver o que é justiça. Mas não faz comigo não, porque eu não sabia. A Bíblia fala aqui, ó. Está aqui, ó. É só ler aqui, ó. Olha o 7 aqui, ó. Vamos ver o 7 aqui para você ficar sabendo aqui, ó. De maneira que foi. Não, é 2 Tessalonicenses, a folha foi embora. 5:7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu e com anjo do seu poder. Né? O 8 mesmo. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Aí a vingança de Deus virá, irmãos. É por isso que a Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor. É por isso, porque isso é escatológico. A vingança virá. A vingança virá. A vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Não só aqueles que não conhecem a Deus, mas aqueles também que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O negócio vai ser sério. Não leva brincadeira, não. Leva a sério isso. Eu estou aqui, eu me empolgo de dar aula de Apocalipse, escatologia. Quando eu me formei, foi a aula que eu me preparei. Quando você se forma em alguma coisa, você não pega uma matéria, que você chega aqui, eu quero fazer isso aqui, me aprimorar nisso aqui, e eu me aprimorei mais em escatologia, porque eu sabia que era aquilo que eu precisava, de ter um conhecimento maior, para me estar alerta aos grandes acontecimentos. Amém. Então não brinca com isso aqui não, leva a sério. Eu estou falando sério para você, não brinca não. Tenha o teu desejo de futuro, de casar, de estabelecer a tua família como eu fiz, mas leva a sério isso que eu estou falando para vocês. Leva a seriedade na tua família, na presença de Deus. Fala com a tua esposa, com o teu esposo, ou futuro esposo, da verdade da palavra. Não deixe o amor, aspas, tentar afastá-lo da presença de Deus por um momento que é passageiro. Mas firme-se na presença de Deus. Ao nascer seus filhos, crie-os na palavra do Senhor. Mostre a verdade da palavra de Deus para eles, porque o grande dia do Senhor está se aproximando. E vocês um dia vão lembrar disso tudo. E outra coisa, irmãos, ele vem para estabelecer a verdade e o que? A justiça.
Pastor, onde está isso? Salmo 96. Não é só ler, não. A gente já leu bastante o Salmo 96, mas agora vamos interpretar o que estava querendo dizer o Salmo 93 no versículo 13. No versículo 13. Desculpa. 96, 13. 96 não tem. Diz, 96, 13. Ante a face do Senhor, porque vem o quê? Julgar a terra. Mas o quê? Julgará o mundo com retidão, justiça, e os povos com a sua verdade. Enquanto eles estão pregando a mentira aí, enganando todo mundo, ele vai vir julgar com justiça, e todos os povos com a sua verdade. Aleluia. E não adianta falar não, porque ele vem como ódio, como chão de fogo. Ele vai olhar para você assim, vai descortinar você todinha, da cabeça até os pés. Pior que o aeroporto aqui, internacional. Quando bota a mala lá, enxerga a mala todinha, né? Não adianta que não passa mais nada ali, vai ser assim mesmo. Se apresenta aí, meu irmão. Raio-X. Não adianta enganar ninguém aqui nessa terra. Pode enganar quem quiser, a gente pode errar, mas naquele grande dia, olhos como chama de fogo. Sabe por que ele vai fazer isso? Ele vai praticar justiça. Se ele não escortinasse você de cima a baixo, ele estaria injusto. Ele ia fazer um julgamento, uma condenação errada. Entendeu o negócio? O negócio da justiça aí que tu vai dar, e às vezes tem gente preso que não cometeu nada. E tem uns pilantras soltos, que é bandido, que era para estar preso. E aí? Pode falar assim. As pessoas, os pregadores hoje que a gente percebe, não é que eles não pregam verdade, eles pregam meia verdade. Eles pregam uma coisa que você escuta, você fala, pô, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo eles inserem mentiras e heresias no meio. Então eles pregam o que eles estão pregando, contém uma parte de verdade, que é justamente proposital para te confundir, porque você ouve e você fala, pô, isso aqui é verdade. Aí você acha que tudo é verdade, tudo mais que ele falou é verdade. Existem umas coisas inseridas que são verdade, mas existem outras no mesmo sermão que são heresias. Então o que eles estão pregando, na verdade, são meias verdades. E para Deus, meia verdade é mentira, porque a verdade de Deus é absoluta. Então ele vem para estabelecer a verdade e a justiça, Salmo 96, e julgar nações, e não só julgar nações, mas ele vai aniquilar o mal. Amém, irmãos? Ele não só julga nações, ele vai aniquilar o mal. Está em João 5,30, está aqui, ó, João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. É João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele vai fazer a vontade do Pai, aquele que o enviou. Amém? Então essa aqui, a volta de Jesus em glória. O último tópico aqui, antes de tudo, na observação desse texto ali, neste momento aqui, que nós, essa parte, tchau, vai com Deus, bom trabalho. Nessa parte aqui eu quero dar uma observação, na última parte que eu falei. Neste momento convém lembrar que a segunda vinda de Cristo, presta atenção aqui, para a gente não fazer ficar vago. Neste momento convém lembrar que a segunda vinda de Cristo divide-se-á em duas partes. A primeira parte, que nós já estamos entrando para o final, a primeira parte, vamos entrar no terceiro tópico e finalizando. Primeira parte, a vinda para a igreja, que é isso que essa geração que estão com novos pensamentos sobre arrebatamento, sobre volta de Cristo, que na minha geração só tinha um ponto partido, um pensamento, que era estudar a palavra. Agora tem vários aí. Vai vir desses caras novos, pensamentos não sei de quê, vai inventando um montão de coisa e vai enganando as pessoas. Mas é duas partes, olha para cá, dividido em duas partes. A primeira, a vinda para a igreja. De que forma que vai ser esta parte aqui, quer ver? 1 Coríntios, que é um capítulo bastante lido, versículo 52. 52, capítulo 15 de 1 Coríntios. No momento, num abrir e fechar de olhos,
antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Então vamos lá aqui. Lembrando que neste momento precisamos de entender que a segunda volta de Cristo vai se dividir em duas partes. E é isso que o povo muitas vezes não consegue entender. A primeira parte é forma invisível. Primeira parte, forma invisível. Que é a vinda para a igreja. Mas tem a outra parte, que é a vinda com a igreja. Você entendeu o negócio? Quem está entendendo aí? A primeira parte, a vinda para a igreja, que é a forma invisível. Agora, a vinda com a igreja, a forma visível. Vamos lá. Mas onde está isso? Mateus, capítulo 24. Tem dúvida, Sandra? Eu tenho. Pode falar. Eu Oi? não entendi. A primeira. Você disse que a vinda para a igreja de forma invisível. Lê 1 Coríntios 15, 52 que eu li. Mas a Bíblia não fala que todo olho verá? Peraí. Calma. Vamos. A Bíblia diz, mas vamos aqui. Vamos no contexto. 1 Coríntios, capítulo 15. Qualquer falha aqui, mas a gente fala depois para evitar de a gente ficar aqui, ok? 15:52. 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, no momento, no abrir dos olhos, né, nós seremos transformados. Aqui não está falando de que a gente vai ver, né, que é visível. Aqui, nesse texto aqui. Agora vamos para o outro. Mateus 24:30. Que é de forma visível. Mateus 24:30. A gente pode errar, né, irmãos? Na hora de colocar, né? Amém? Só que não é a Bíblia, né? Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, terra, se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e com poder e toda a glória. Então aqui é a forma visível. Todos virão. Amém? Em Coríntios, capítulo 15:52, não é a forma visível, é invisível. Aqui forma visível. Ok? Tá bom? Agora, terceiro tópico para finalizar a aula. Vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Amém, irmãos? Vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Aí nós lemos, para fazer uma análise aqui, porque a última aula termina domingo, se Deus assim permitir, vai ser a prisão de Satanás e o reino milenar. A vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 21. Diz assim, capítulo 17, 21. Isso. 17, 21 não tem. Vamos para 1 e para 2 para ver se eu fiz alguma coisa aqui. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou, dizendo: vem mostrar-te a condenação dos grandes prostitutas que está sentado sobre muitas águas, e com a qual se prostituiu o rei da terra, os que haviam na terra, se embebedado com o vinho da sua prostituição. É Apocalipse 17, 1 e 2. Tá? Eu não leio aqui a vírgula. A vírgula. Então vamos lá. A vitória de Cristo e a besta do falso profeta, a gente finaliza o terceiro tópico aqui. A quase destruição, o que serve? A quase destruição de Israel, lembrando que tudo aponta para Israel. Tá bom, irmãos? Tudo, Israel é a nação que todo mundo vai tentar destruir, porque é o relógio do mundo.
Israel é a nação do relógio do mundo. Deus defenderá Israel até o último minuto, porque é a nação escolhida de Deus, Jerusalém. E a promessa que ele fez a Abraão. Jerusalém. Amém? Então Jerusalém é a nação escolhida de Deus, cujo Deus irá defendê-la e está defendendo até o dia de hoje. Porque ninguém consegue destruir Israel. Por mais que queiram tentar, ela não poderá ser destruída. Não é que ela não pode, ela não poderá, porque é uma nação escolhida de Deus. É Jerusalém. Não é lá onde os romanos, os imperadores, Nero e outros da época que massacravam os cristãos, os imperadores romanos. Não, é Jerusalém. O inimigo não veio para destruir Roma, muito pelo contrário, ele veio para trabalhar junto, que é o cristianismo apóstata, mas ele veio para destruir Jerusalém. Então o que vai acontecer? A quase destruição de Israel, os judeus lutarão desesperadamente, mas será grande o morticínio em Israel, vai acontecer, porque também diz lá em Zacarias. Acho que vocês já conhecem, Zacarias 13, não fala sobre isso? Eu botei aqui, mas vamos lá. Zacarias, Malaquias, ó, Mateus vai para Malaquias e Malaquias Zacarias, no capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz aqui: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Amém, irmãos? Então, a quase vão tentar destruir, em algumas partes até conseguirão, mas ela não será totalmente destruída, porque ela é guardada por Deus. Amém. Você pode matar lá, como mataram lá no mais de 6 milhões de judeus, mas a semente, meu irmão, na terra não adianta. Os países os países que tem um montão de judeus são países abençoados. Arranca os judeus de lá para tu ver. Só que vai acontecer um dia que eles vão voltar todo mundo, porque está na Bíblia. Isaías 66, depois do local. Isaías 66, depois do, eles retornarão. Nasceu uma nação num só dia. Aí na sua, eu estou falando agora que eles retornarão para a sua nação. E quando os judeus largarem todas essas nações ali e voltarem para a sua nação, essas nações já eram. Meu irmão. É isso que eu estou falando, porque onde a Bíblia fala, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Amém, irmão? Amém. Eles são abençoados de Deus. Aleluia. É isso, são uma nação abençoada de Deus, e ponto final. E ponto final. Queira quem quiser entender, ponto final. Nós sempre vamos defender Israel, porque a Bíblia fala: aquele que abençoar serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoar serão. Vai ter gente aí que está sob a maldição de Deus, porque estão amaldiçoando Israel. É o que você me mostrou essa semana, que o André que colocou, né? Foi o homem que abre a boca para Hugo Chaves. Foi você que colocou? Não. Fala o nome desse cara aqui agora, não, senhor. Fala HC. Que amaldiçoou Israel. Então, aí ele falou: eu amaldiçoo Israel com as minhas entranhas do meu ventre. E logo após ele teve 3 anos depois ele teve um câncer aqui, ó, e destruiu a vida dele, mas ele deixou o rastro dele aí do comunismo, porque eles morrem para deixar o rastro dele todinho. Eu ia falar que os judeus das nações, como você está falando, espalhados da terra, são a causa de muitas nações que não merecem estarem sendo abençoadas. Ao meu ver, é José no Egito, prosperando no Egito por causa de José. Esse foi um dos motivos. Mas justamente eles terem sido massacrados na guerra, porque eles prosperavam onde eles estavam. É isso aí. Causavam inveja, principalmente para Hitler, né? Causou muita inveja. É evidente, né? E a bênção de Deus estava sobre eles. Então vamos lá, irmãos. Só para isso aqui está sendo tudo importante. Então a quase destruição, os judeus lutarão, será grande o morticínio em Israel,
né, que no caso a capital Jerusalém, ela será tomada com requinte de perversidade, vandalismo e abuso contra a população. Já está acontecendo muita coisa, não já? Ou não está, irmãos? Especialmente vai acontecer, sabe quem? Com as mulheres. Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Porque Deus permite certa situação, mas Ele não permite total, porque Ele sabe que aquele resto ali vai virar um montão, uma multidão. Porque sempre foi assim na história. Tentaram destruir, mas não conseguem. E ai do país que tentar lutar contra Israel. O Brasil está vivendo isso porque é um governo contra Israel. O nosso governo é um governo contra Israel. E todo mundo que é contra Israel, o país não consegue se levantar. Não consegue se levantar. Toda nação que abençoa Israel é uma nação abençoada. Porque a Bíblia fala, aquele que abençoar será abençoado, mas aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. E nós temos que orar para o nosso país, porque a gente não quer o Brasil amaldiçoado. Como igreja, a gente tem que orar. Porque esses caras aí não representam a minha vida, não. Quem me representa é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, ela será tomada, então, Malaquias 24, desculpa, Mateus 24, logo depois de Malaquias. Não, desculpa, Mateus 24, só para a gente finalizar, já estou em parte, 2 pontinhos aqui. Eu preciso finalizar essa aula e domingo a última. 24, do 15 ao 19, diz assim: quando, pois, vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, porque aqui fala o sermão, continua falando da grande tribulação, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para hoje, toda igreja, para hoje. Então, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Por isso que as mulheres serão mais, enfim, porque ele vai estar grávida, tem que correr para um lado, correr para outro, e aí vai ser um problema muito grande, né? Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Meu Deus, olha só. Olha como é que vai ser o negócio. O negócio não vai ser fácil não, irmão. Mas tudo isso para Israel, isso aqui para tentar destruir Israel. Logicamente conseguirão uma parte, mas fica uma parte, porque sempre foi assim, para poder renascer novamente. Tu sabe que isso aqui está falando da grande tribulação. Mateus 24 aqui é a grande tribulação. Eu sempre disse aqui que o anticristo, presta atenção, ele virá para enganar o próprio Israel. Amém? Porque eles são escolhidos por Deus, mas muitos deles aguardam o Messias. Olha aqui, irmão, vou afirmar o que eu falei na quinta-feira. A igreja não pode temer o anticristo, porque o anticristo não veio para enganar a igreja, porque a igreja já tem Cristo. Mas ela vai vir para tentar enganar Jerusalém, Israel, porque muitos deles aguardam o Messias. Só pode ser enganado aquele que aguarda alguém ainda. Como é que eu vou ser enganado se eu já tenho Cristo? Amém, igreja? Amém. Só esse ponto de partida aí. Aí onde fica a igreja? Lá na última aula a gente vai falar. Porque a batalha de Armagedon, por tudo que Israel fez por nós, a igreja lutará na batalha de Armagedon a favor de Israel. Que coisa, hein? Toda a igreja do Senhor, hein? Lutando na batalha de Armagedon, defendendo Israel. Porque aprove ao Senhor que eles recusassem, para que o Evangelho aprove ao Senhor, irmãos. Não é propriamente eu, aprove ao Senhor, para que eles recusassem
para que o Evangelho viesse até os gentios. E agora, de tudo isso que aconteceu, nós temos, aspas, uma dívida com eles. E essa dívida, aspas, vai ser o quê? Na batalha da Magedon, a igreja lutará a favor de Israel. Que coisa, que evento, hein? Que vai ser, que evento, hein? O evento vai ser tremendo. Aí termina aqui, tá? Você pode pegar mais outros versículos aí. Quando não houver mais esperança de salvação humana para os judeus, presta atenção, eles clamarão. Eu pedi água e não bebi ainda nessa, tu pegou e não bebi. Então olha aqui, quando não houver mais esperança de salvação humana, a gente está falando de uma humana, não de salvação eterna aqui, de salvação humana para os judeus, eles clamarão a Deus. Amém, igreja? Amém. Eles clamarão a Deus. Pastor, onde está? Tudo tem que ter referência. Para ficar falando sem referência não adianta. Por isso que eu preciso de terminar a aula, mas eu preciso de ler referência. Isaías 64. Eu não vou ler todo, você só vê o cabeçalho, porque é do capítulo, é do versículo 1 até o 12. Tá? Aí, se fendeste os céus e descesse os montes, escoasse diante da tua face, como quando o fogo inflama a lei. Então, guarda isso aí, anote aí, Isaías 64, do 1 ao 12. Neste momento aí, Jesus descerá. Aí sim, ele descerá visivelmente com seus santos. E ele descerá visivelmente com seus santos, e todos os olhos verão. Porque aquilo é um versículo escatológico, principalmente para Israel. Para todos nós, mas principalmente. Onde está isso aqui? Judas capítulo 1, capítulo 2. Tem capítulo 2 de Judas? Tem capítulo 1? Só tem versículos. Então o versículo, já viu um pregador subir aqui e falar, vamos abrir a palavra de Deus de Judas capítulo 5. Meu Deus, já viu, André? Já chega o 3,16. João 3,16 já está bom. João 3,16. Toda vez que o André for trazer um pregador aqui, eu vou pedir ele para traga uma fita para ele pregando. Meu Deus, onde fica Judas, hein? Depois qual livro? Depois de João, né? Das Epístolas. Então, versículo 14 diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amém, queridos? Amém, queridos? Mas também tem um outro aqui, para você não ficar só no jogo. Apocalipse, capítulo 1. Marca aí, meu jovem. Apocalipse 1, do versículo 7. Diz: e eis que vem com as nuvens e todo o olho, aqui ó, Sandra, o verá. Subiu. Vai lendo aí para mim. Subiu aqui. Lê aí para mim o versículo 12 de Apocalipse 1. 7. Versículo 1. Judas foi qual versículo? 14. Agora é Apocalipse, capítulo 1. Aqui é um ventinho que tirou. É 1,7. Mas tudo bem, você que está do outro lado aqui, eu vou ler de novo. 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra. Vai acontecer o quê? Se lamentarão sobre ele. Sim e amém. E o 8 diz: porque eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, irmãos, a presença
só para finalizar agora, a presença e a palavra da boca do Senhor vai acontecer o que, pastor? Vai eliminar no instante o exército do anticristo. Amém. Vai eliminar da terra, em um instante, o exército do anticristo. Aí tu anota aí, para não vou ler mais agora, Apocalipse, que nós lemos aqui na aula, do 11 ao 21. Mas a gente está dividido agora em tópico, tá? Nós lemos do 7 até o final, mas estamos dividindo em tópico. Então, Apocalipse 19, do 11 ao 21, e Tessalonicenses 12, 7. A besta com o falso profeta serão o que, irmãos? Aprisionados. E aonde eles vão cair? A última aula vai ser a prisão de Satanás e o reino milenar. Eles vão ser o que? Aprisionados, lançados vivos. A besta e quem, irmãos? Vamos lá, a besta e o falso profeta. Quem vai ser a besta aqui? A besta, irmão. Quem é a besta? Pelo amor de Deus, depois de dar essa aula todinha, não saber quem é a besta. Pelo amor de Deus. É o anticristo. Eu sei, mas vocês precisam falar também. Não pode ser uma pessoa só. Estou dando aula para todo mundo. Não é possível que depois de uma aula dessa ninguém saber quem é a besta. Não é aquilo que tu pensou, não, irmão. Besta é o anticristo. Pode ter pensado em alguma coisa aí, né? Quem é a besta aí? A besta é o anticristo. Agora, já que você ficou com dificuldade de saber quem é a besta, quem é o falso profeta? Oi? Quem é a besta? O anticristo. Quem é o falso profeta? É essa coisa que a gente precisa, viu? Você não pode dar uma aula se a pessoa não aprender. Você está dando uma aula desde o início da aula que ele está falando de besta, de anticristo, falso profeta. Não, a gente precisa saber. Eu não vou nem falar o falso profeta. Eu falei aqui, ó, eu falei da Babilônia, da igreja apóstata. Falei tudo isso aqui, que é o falso profeta, irmãos. Quem vai alimentar o anticristo? O falso profeta, não é o falso profeta? A igreja apóstata. A igreja apóstata, que é o falso profeta. E eu não vou falar aqui que eu estou vivo, mas biblicamente falando a gente entende, mais ou menos. É a Roma. Que é a igreja apóstata. Porque ela que vai alimentar o anticristo. Eles vão se unir, trabalhar junto. Entendeu? Então não esqueça mais não. Besta anticristo. Falso profeta, a igreja apóstata. O cristianismo apóstata. E eu falei aqui na aula. Deixa eu ficar calmo aqui no grupo, pelo amor de Deus. Estou tão feliz com o meu óculos, estou enxergando tudo. Poxa. Aí quando eu falei quem é a besta, eles imaginei um montão de coisa na cabeça. Ela falou, ficou falando, um montão de coisa na cabeça. Não é isso aí que você pensou, não. Aí eles vão acontecer o que com eles? Eles serão o quê? Aprisionados e lançados, olha aqui, irmão, vivos. Porque aí tem o falso, a besta, o falso profeta, né? Aí, ó, lançados vivos. Aí porque a gente fala de uma igreja apóstata, mas a igreja apóstata é o líder. Não tem um líder? Tem um líder, não tem? Uma igreja apóstata tem um líder. Então será vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, finalizando, nós vimos assim a esplendorosa vitória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que se chama, conforme nós lemos no versículo do início da nossa aula, fiel e verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. Amém? Essa é a 12ª aula. Eu não sei porquê, mas a última aula vai ser a número 13, que é a prisão de Satanás. O número 13, a prisão de Satanás e o reino milenar. Caiu o número certinho a aula. E não foi de propósito, Vamos adorar a Deus que é melhor. Meus queridos, vamos ficar de pé para agradecer. Vem na tua casa. Meia. Certo, é a vitória do Cordeiro.
nós temos plena certeza no nosso coração. Que não era ele, era o primeiro filho. Diga, Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Ao que se senta sobre o trono dos céus, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era e há de vir. Com a criação eu canto. Oh,
do Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém. Você vai abençoar a casa do Senhor, pega a tua envelope, pega a tua oferta. Lembrando que hoje, às 19 horas, se assim for a vontade de Deus, estaremos aqui com a Santa Ceia do Senhor. Amém, querido? Vamos se preparar para que a gente possa lembrar esse sacrifício único e perfeito para todos sempre, quando o nosso Cordeiro de Deus, foi imolado pelos nossos pecados. Então hoje, a Santa Ceia do Senhor, 19 horas, chegue antes, para a gente adorar, exaltar, orar, se preparar para a ceia do Senhor. Você que está nos assistindo, se quiser cear com a gente, não está na igreja, ou enfim, não tem problema nenhum. Você pega lá o teu suquinho, traga um pãozinho único, e vamos cear com a gente hoje. O culto vai começar às 19 horas. Amém, querido? Olha aqui, ainda tem uma mesa abençoada aí. Uma mesa abençoada aí para quem quiser. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela comunhão entre os irmãos aqui nesta manhã. Porque a igreja é isso, é estarmos unidos em comunhão. Obrigado pelo teu ensinamento da tua palavra. Revela cada vez mais a tua palavra. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do homem mau, do malfeitor, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os eleitos do Senhor, diga glória a Deus. Diga